Nós temos uma novela e um drama, que eu gostaria que você explicasse, já chamando o nosso Língua que nos desune, justamente para falar de 2 personagens. A gente já vai comentar sobre eles, mas eles estão, eu diria que eles estão bravos com a situação do Gyökeres, com a novela, de vai ou não vai para a Europa, para o Arsenal, vai para onde, está fechado, depois não está fechado. Te confesso que li nas últimas horas e ainda não está acertado, não sei se vai ser anunciado. E o Pedro não é isso, é um jogador até com possibilidade de saída, está na bronca, está bravo com o Flamengo. A gente já vai falar mais a respeito disso, mas eu gosto dessa dobradinha de língua, né? Bravos, ou no caso de Portugal, se diria de trombas, é isso, João? Isso, de trombas é quando alguém está chateado, está com uma cara, né? Fica com uma cara, fica moado, fica de trombas, né? Em vez de ficar com o rosto humano, fica com o rosto de elefante, né? Fica de trombas. É uma expressão que se usa-se mais do que bravos. Eu acho que em Portugal, em português de Portugal, embora se entenda, obviamente, o bravos aqui do Brasil, o bravo é mais só de bravura, né? De valente. Então há essa diferença linguística. E em relação à razão que leva o Pedro a estar bravo, foi porque considerou-se maltratado, né, pela direção do Flamengo e tal, e não treinou, e depois o Filipe Luís disse que ele beirou o ridículo no empenho nos treinos. E já em relação ao Gyökeres é porque ele supostamente tinha um acordo para sair para o Arsenal, que é o principal sonho dele, é jogar no Arsenal, por 65 mais 10, 65 milhões mais 10 em objetivos. Aí o presidente do Sporting disse que não, não tinha nada esse acordo, aceitava vender por cerca de 80. Aí chegaram a um entendimento, digamos, as partes, em que seria por 65 mais 10, mas sem o Sporting precisar pagar a comissão ao empresário. Seria, não sei se ele vai deixar de receber, duvido, ou se será o Arsenal a pagar, ou o próprio jogador que paga de alguma luva que vai receber. Essa luva é o que a gente chama aquele dinheiro que eles ganham ali na transação. Não sei, aqui no Brasil também acho que chama assim, né? Mas a verdade é que está muito encaminhada a saída do Gyökeres. Só falta agora decidir esses tais 10 milhões de objetivos têm que ser discutidos com muita minúcia, né? Porque 10 milhões de objetivos, se for dizer que se paga mais 1 milhão se eu fizer 10 gols no campeonato, isso é bom para o Sport. Mas se por acaso o milhão a mais, se for porque se ele fizer 50 gols, né, aí já não é tão bom. Ou seja, é esse tipo de minúcia que não é fácil de resolver, mas acho que com bom senso se vai resolver e, portanto, podemos dizer, anunciar, não nesse Zuquetuga, mas aqui um ou dois, que o Gyökeres vai ser jogador do Arsenal, para grande alegria do Arsenal e do Benfica e do Futebol Clube do Porto, né? Que deixa de ter no campeonato um jogador que desequilibrou a favor do Sporting. Essa questão do Pedro, o Filipe Luís até passou um pouco do ponto do que a gente está acostumado de um técnico. Na minha opinião, ele foi bem ter sido transparente, mas não é porque é uma questão de vestiário, de grupo, que alguém comentou, que o técnico não deve colocar algumas expressões, é porque eu sempre gosto, até de um princípio jornalístico, de ouvir os dois lados. E se fosse algo tão transparente, seria importante que o Pedro se expressasse. Mas ficou bem claro que o Filipe Luís está tão irritado com tudo que fez o Pedro, que ele deve ter avisado umas 300 vezes para ele, até que uma hora ele expôs publicamente para, de alguma forma, ver se o jogador muda de atitude. Porque, como o próprio Filipe Luís falou, olha que perda de espaço no próprio Flamengo e até mesmo para a seleção brasileira, que ruim isso para o Pedro ter essa exposição.